E a gente quer chamar aqui o pastor Rony e a Maiara, que numa das conferências que a gente foi esse ano, eles estavam com a gente. E o Rony estava compartilhando, a gente naquela conversa informal no carro, conversa uma coisa, conversa outra coisa, estava compartilhando algumas decisões práticas que ele e a Maiara tomaram. E foi acho que junho, né, que a gente fez foi para aquela conferência, se eu não me engano. Foi em junho. Eu falei, olha, isso precisa ser compartilhado com os casais, porque não são coisas mirabolantes, mas são coisas que, quando feitas, fazem a diferença. E era sobre a diferença que ele estava no carro comentando. Então, hoje, a gente convidou para eles estarem agora aqui compartilhando um pouquinho dessas atitudes que favorecem um casamento duradouro, que favorecem um bom relacionamento, que favorecem você a manter sua família e seu casamento. Amém. Rapidinho. Alô, oi. O ano passado, o pastor fez um momento de oração com os pastores e tocou muito meu coração, Deus falou muito forte comigo. Nós vamos fazer 7 anos de casado agora, o final do ano passado ia fazer 6, né? E Deus falou muito forte comigo que o resultado do meu casamento dependia da minha posição como homem de Deus dentro da minha família, né? E a minha esposa, a minha família seria fruto do meu cultivo. E eu comecei a analisar e perceber que a gente nunca teve problemas sérios como casal, pela graça de Deus, a gente nunca teve essa situação grave, alguma situação grave, mas eu percebia que, de certa forma, a gente estava distante, eu tinha uma rotina diferente da dela, eu vivia falando aí para todo mundo que eu achava que dormir era perda de tempo, e eu gostava de ser produtivo, aí ela ia dormir sozinha, eu ficava até 1h e meia da manhã, no computador, escrevendo, trabalhando, fazendo coisas. E eu fui percebendo que a gente estava cada vez mais desconectado. E, principalmente, emocionalmente, a Maiara estava reagindo de uma forma ruim, cada vez mais instável com o nosso casamento e comigo. E aí eu percebi claramente que a gente precisava tomar decisões na nossa rotina, que o nosso tempo era uma expressão das nossas prioridades. O pastor colocou aqui, eu li uma frase que não existe perda de tempo, aquilo falou muito comigo, não existe falta de tempo. Então, em vez de dizer não tenho tempo, diga isso não é o mais importante para mim. E aquilo foi, porque eu vivia falando para todo mundo que eu não tinha tempo. Não tem tempo, não tem tempo. Quando a gente discutia por alguma coisa, a gente falava, mas não tem tempo, eu não tenho tempo, não tem como. E aí a gente tomou decisões práticas. Boa noite, pessoal. Então, eu vou compartilhar um pouco do nosso testemunho, na verdade, né? Final do ano passado, eu me peguei numa situação bem complicada, assim. Estava muito irritada, muito estressada, insatisfeita com a rotina, tendo taquicardia, assim, o tempo todo angustiada, sem motivo, triste. Estava refletindo no casamento, porque falava com ele muitas vezes da maneira que não deveria falar. Né, o pouco tempo, às vezes, que tinha junto, estava com humor péssimo. Então, uma das coisas que eu fiz foi ir no médico. Fui na minha médica, né, pensei, vou pegar um encaminhamento, ir para uma Nutri, tentar emagrecer um pouco, organizar, né, a rotina, a comida. E eu saí da médica assim, assustada, que, na verdade, saí de lá com um diagnóstico de ansiedade, com uma receita, com algumas medicações ali que era para começar a tomar. Na verdade, eu ia piorar um pouco para depois melhorar. E já com encaminhamento também para ir para a psicóloga. E eu fui orar, né? Eu lembro que eu até pedi oração no GA na época a respeito disso, porque eu não senti paz de fazer aquele tratamento. Eu não quis tomar aquela identidade para mim, né? Não, eu estou ansiosa. Na hora foi também um pouco de orgulho. Mas eu pensei, não, a palavra de Deus é rica. Na época eu também estava lendo alguns livros assim, né, que estavam me ajudando, mas eu não estava colocando em prática. Então, isso serviu de um gatilho forte para mim, de tomar a decisão de criar novos hábitos na minha rotina, como primeira opção, para eu melhorar. E depois eu ia tentar, se não desse resultado, fazer um tratamento ou algo assim, né? Mas, com a graça de Deus... A minha rotina também, ela
quase sempre dormia sozinha, raramente a gente dormia junto, porque ela dorme mais, não sei se é das mulheres, mas eu ia dormir sempre mais tarde, a gente ficava distante, porque era a noite inteira, ou TV ligada com o celular na mão e notebook no colo, assim era eu, celular na mão, notebook no colo, TV ligada. A Maiara dormia mais cedo, ela adormecia assistindo um filme, ia para o quarto, e ao mesmo tempo que sempre juntos, servindo no ministério juntos, extremamente distantes, mesmo um ao lado do outro, no mesmo sofá. E eu também estava fora do peso, a gente estava vivendo na nossa família problemas de saúde, isso começou a me incomodar muito, porque eu sentia umas dores gástricas, fui no médico, e eu estava acima do peso, estava comendo mal, mas eu me achava muito mais forte, mais controlado emocionalmente que ela, e a gente estava numa situação assim, até que a gente chegou à conclusão que tinha a ver com a forma como a gente lidava com o nosso dia a dia, e foi aí que a gente tomou decisões práticas. Nós aproveitamos o final do ano, que é algo que nós temos o hábito de sentar todo final do ano e escrever os nossos sonhos e metas. Isso a gente já faz desde o começo do casamento, e a gente olhou um para o outro e escrevemos que tipo de pessoas nós queremos ser quando a gente tiver 50 anos, a gente escreveu, e a gente olhou o que nós fazíamos no nosso dia a dia que iam levar aquilo, e era pouco, porque a gente queria ser saudável. Eu falava que queria jogar bola com os meus netos, e eu olhava para a minha rotina, eu comia tudo errado, eu estava já com problemas, mesmo jovem, sentindo dores, acima do peso, a gente estava estressado, muito cansado o tempo todo, e a gente tomou decisões práticas. E foram duas decisões simples, uma rotina noturna e uma rotina matinal. A gente decidiu tentar incluir na nossa vida uma rotina, com os dois juntos, à noite e uma de manhã. Por quê? Porque a gente foi lendo, foi estudando e foi percebendo que como você começa o seu dia fala muito sobre a pessoa que você é durante o dia. E o teu senso de prioridade, ele é declarado pelas primeiras coisas que você faz. E a primeira coisa que eu fazia era pegar meu celular, para ver o WhatsApp, ver as coisas, e acordando atrasado, atropelado, e aí ela vai já cansada, porque já dormiu mal, ia para o banheiro, se arrumar rápido, e essa era a nossa rotina matinal. Mas ela era fruto de como a gente ia dormir à noite, já cansado. Eu li uma coisa que o nosso cérebro desconecta em média de 3 a 4 horas depois, ele desacelera depois que você tem estímulo visual com eletrônico. Então, quando você dorme, depois de ter contato com o celular ou com a TV, na verdade o teu cérebro passou a dormir 3 ou 4 horas depois, quase. Aí eu estava calculando, eu dormia 1h30, 2 horas por dia, se fosse ver, né? E assim era a nossa vida. E aí a gente tomou decisões práticas, ela com uma rotina e eu também, a gente juntou as duas. A minha rotina, basicamente, o que eu precisei priorizar é começar a dormir mais cedo, porque eu ia dormir tarde, ele mais ainda, né? Mas eu ia dormir tarde. As tarefas do nosso dia a dia nos levam sem fim se a gente não cuidar, né? Então, eu precisei começar a dormir mais cedo. 10 horas, lá em casa, nós estabelecemos que não se liga mais nenhum tipo de eletrônico. Então, eu já começava a relaxar, a gente já deixava as luzes mais baixas, e aí eu fui resgatando o hábito da leitura. Então, separei minhas noites, a gente, né, desde janeiro isso, né, conversando e lendo e fazendo esse tipo de coisa só, depois das 10, sem celular, sem TV. Foi uma revolução lá em casa. Ficou muito mais fácil o sono vir e conseguir passar a dormir mais cedo. Eu comecei a sentir sono. De lendo, assim, capotar, para no outro dia conseguir acordar bem disposta e feliz, ansiosa pelo que ia vir antes do meu trabalho, pelo prazer que ia ser a minha rotina. Em ter tempo com Deus, ter tempo para mim, fazer exercícios, e também fazer leitura, A gente vem adaptando, né, amor, nossa rotina ao longo desses meses, mas de manhã o nosso tempo é cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma e cuidar do nosso espírito, né? E os frutos eu tenho colhido, porque eu não fui para tratamento nenhum, venci a ansiedade na base da graça de Deus, da oração e dessa rotina que me proporciona todos
os hormônios, né, e que eu preciso para o dia, com bom humor e ânimo, sem precisar de nenhum medicamento para isso, e satisfeita, porque eu já agradeci de manhã, já cuidei do meu corpo, já ganhei o dia, já fiz tudo que era prioridade, e aí eu vou para o meu dia, vou trabalhar, vou servir a Deus, vou fazer as outras coisas. Então, a maior revolução disso tudo, para mim, foi na minha emoção, o controle sobre a minha emoção, a satisfação que vem de Deus mesmo, né? Com a minha vida, com a minha rotina, colocando Ele em primeiro lugar e me cuidando também. Então, essa rotina noturna e a rotina matutina realmente tem transformado o meu humor, a minha sensibilidade, assim, não fico mais irritadiça, não acordo mais atropelada, né? Já correndo para chegar no trabalho. Acordar com calma é algo maravilhoso, assim, tem sido para mim. Essa rotina matutina aí tem feito muita diferença. O grande segredo foi deixar simples. A gente tomou uma decisão simples. Facilitar a nossa noite, tranquilizar a noite, para se tornar mais fácil acordar de manhã. E de manhã a gente cuidaria de 3 coisas: do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Eram decisões simples, dedicar um pouco de tempo. Era 20 minutos, eu fazia atividade física em casa. Hoje a gente está caminhando juntos, mas ela fazia lá um aplicativo no quarto, eu na sala de estar, 20 minutos. Cada um pegava, eu, para cuidar da alma, eu pegava um caderno, um diário de gratidão, relembrava os nossos propósitos, e aí finalizava com a meditação e a oração, isso em 1 hora, pela manhã. Ela também fazia juntos, e da mesma forma, a gente tem tentado manter isso. Não é fácil. A gente saiu de férias na metade do ano, oscilou a rotina, mas é uma intenção. O pastor falou muito bem, você precisa desejar ser ativo para colher esse tipo de coisa. E a gente está muito feliz vivendo, percebendo claramente que Deus se manifestou através de decisões que a gente esteve disposto a fazer, e a gente precisa continuar fazendo todos os dias. Então, se a gente pode deixar essa mensagem, coloque em primeiro lugar o que é mais importante na sua vida. E para nós foi Deus, as nossas emoções, o nosso corpo e o nosso casamento. A gente tem ficado extremamente mais unido. Eu acho que em 8 meses o que a gente cresceu espiritualmente, emocionalmente e como casal não se comparam com os 7 anos que a gente tem vivido, porque a gente hoje investe tempo de olhar um no olho do outro, sem celular, a gente se dedica para conversar, tanto à noite quanto de manhã, quando a gente sai caminhar junto. Não é fácil, é uma tentação constante ficar no celular, assistir alguma coisa. Eu adoro esportes, eu quero ver todos os jogos, mas Deus tem dado vitória. Amém. Amém.